todos, gostaria de agradecer ao Projeto SA pela oportunidade de estarmos conversando. Meu nome é Elizabeth Barbarino, sou professora do Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense e ministro 2 disciplinas para graduação, Biologia do Plâncton e Alimentos da Aquacultura, e 2 disciplinas para pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros. Sou uma das responsáveis pelo Laboratório de Fisiologia e Cultivo de Algas, e nesse laboratório desenvolvemos algumas pesquisas, sendo elas para geração de biomassa, para obtenção de biocombustíveis, obtenção de proteínas para alimentação humana, alimentação de organismos, principalmente organismos bivalves, e uso de produtos naturais para a produção de fármacos. Todas essas pesquisas estão em desenvolvimento no laboratório com alunos de pós-graduação. Olá, eu sou o professor Eduardo Almeida, do Departamento de Zoologia da UFRJ. Agradeço ao Projeto SA pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu atualmente sou responsável pelo Laboratório de Carcinologia, que é um laboratório dedicado ao estudo de crustáceos. A gente trabalha desde organismos muito pequenos, microscópicos, invisíveis ao olho nu, alguns fazem parte do plâncton, até organismos maiores, bastante conhecidos, porque o nosso foco são os crustáceos decápodes, e esse grupo inclui, dentre outros, caranguejos, siris, camarões, lagostas, tatuís. O plâncton são organismos aquáticos de vida livre que vivem na coluna d'água. São organismos incapazes de vencer as correntes marinhas. Essa incapacidade vem, por exemplo, ou da ausência de aparatos para natação, ou então porque o organismo é muito pequeno e mesmo que ele nade, ele não consegue ir contra as correntes. De maneira generalizada, no plâncton nós temos algumas categorias de organismos. No bacterioplâncton nós encontramos bactérias, no protozooplâncton principalmente protozoários, no fitoplâncton principalmente microalgas ou algas unicelulares, e no zooplâncton nós encontramos uma variedade de animais, que pode ter inclusive uma subcategoria chamada ictioplâncton, que são larvas e ovos de peixe. Alguns organismos passam toda a sua vida no plâncton, enquanto que outros passam apenas uma parte, geralmente inicial. Isso é muito comum, por exemplo, no zooplâncton e no ictioplâncton, que eu já falei antes, que são animais que o adulto não faz parte do plâncton, mas ou os seus ovos ou as suas larvas fazem parte. Muitos organismos que a gente conhece, muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem que esse organismo começou a sua vida no plâncton. Quando você pensa esponjas, corais, moluscos, como mexilhões, ostras, você tem uma infinidade de crustáceos, vários deles, como camarões, caranguejos, lagostas, a gente conhece bem o adulto, mas não imagina que a larva dele, ou seja, o filhote dele, no primeiro momento as primeiras semanas de vida, ele faz parte do plâncton. O fitoplâncton, que significa planta errante, é uma comunidade de organismos bastante diversa, uma vez que eles não têm um ancestral recente e comum. Dessa forma, eles apresentam uma grande diversidade de composição química, de forma, de tamanho, de apêndices, possibilitando que eles ocupem diferentes camadas na coluna d'água. O fitoplâncton ele é composto principalmente por organismos unicelulares, conhecidos como microalgas, embora não seja uma exclusividade. Algas macroscópicas como o sargasso também compõem o fitoplâncton no mar de Sargasso, porque essa alga ela fica à deriva, ela não está presa ao substrato, como normalmente encontramos as macroalgas. Então, em especial no mar de Sargasso, nós temos essa espécie de macroalga que faz parte do plâncton. Então, ela é um fitoplâncton também. Os do fitoplâncton são os principais seres fotossintetizantes do ambiente aquático, uma vez que eles estão distribuídos em toda a área em que há iluminação. Onde há luz no oceano, sejam nos ambientes polares, temperados, tropicais, em ambientes costeiros, no meio do oceano, onde há iluminação, há produção do fitoplâncton. Essa produção primária ela é desencadeada pela luz solar,
e transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica pelo processo da fotossíntese e ainda libera oxigênio para a atmosfera. Dessa forma, o fitoplâncton é a base da teia trófica marinha, servindo de alimento para zooplâncton e alguns peixes. Assim como o fitoplâncton, o zooplâncton também é um grupo de grande importância ambiental. E isso ocorre principalmente porque o zooplâncton tem um papel relevante na transferência de matéria e energia. De maneira mais simples, basta a gente pensar o seguinte: o fitoplâncton, que são principalmente algas unicelulares, ele é o principal produtor marinho. Mas quem tem a capacidade de comer o fitoplâncton sendo ele tão pequeno? Principalmente microcrustáceos e organismos gelatinosos que fazem parte do zooplâncton. Então, se o zooplâncton não consome o fito, essa matéria e energia ela não chega aos níveis superiores da cadeia trófica. Então, basicamente, muitos organismos que estão mais para cima da cadeia alimentar, como peixes, como organismos importantes também na nossa economia, não teriam como se sustentar. Além disso, os zooplânctons são animais de tamanho reduzido e que tem ciclo de vida muito mais rápido. Então ele funciona como um excelente bioindicador de mudanças ambientais. E a gente pode usar o comportamento, o crescimento do zooplâncton, por exemplo, em estudos desde mudanças de clima global até efeitos locais de poluentes. Há muitas ações que podemos ter para melhorar a saúde dos oceanos. Eu digo já no presente. Vamos parar de beber água em garrafas plásticas. Vamos preferir as garrafas de metal reutilizáveis. Somente 25% do plástico produzido é reutilizado, é reprocessado. Então, há muito plástico que fica no ambiente e a gente sabe que grande parte dele vai para os oceanos. Do mesmo modo, as sacolas plásticas vão ao mercado e prefiro utilizar as sacolas reutilizáveis. E quando estiver fazendo suas compras, prefira as embalagens, os produtos que vêm em embalagens de vidro ou de papel. Assim a gente consegue também reduzir esse consumo excessivo de plástico, porque a gente sabe que através de todo o sistema de drenagem, de chuva e de esgoto, grande parte desse lixo flutuante que é formado de plástico, ele vai chegar nos oceanos, ele chega nos mares e a gente sabe que isso causa a morte de organismos, a eutrofização desse ambiente. É um outro ponto também muito importante para as pessoas que fumam: não joguem o cigarro no chão, apague o cigarro, joga na lixeira, porque o filtro do cigarro ele tem milhares de compostos químicos e quando esse filtro entra no ambiente aquático, ele libera essas substâncias e isso pode causar a mortandade de vários organismos. Então a gente pode fazer várias coisas no nosso dia a dia, não é nem no futuro, é agora, é hoje, é já. A gente pode ter várias ações, vai fazer uma campanha na praia de retirada de lixo, vamos ter um consumo consciente do pescado que a gente consome, vamos ver se esse consumo, esse pescado, ele está sendo de partes que tem uma sobrepesca. Tem muitas pessoas que continuam consumindo cações. A gente sabe que isso causa uma pressão no ambiente, então vamos ter esse cuidado, vamos ter o cuidado com os produtos de beleza que a gente usa para evitar o uso de microplásticos. Então tem vários componentes que a gente pode evitar o uso para assim cuidar da saúde dos nossos oceanos. Todos nós sabemos que atualmente a atmosfera ela tem altos índices de gás carbônico. Esse excesso de gás carbônico tem gerado um aumento do efeito estufa e pode mudar a longo prazo ainda mais as temperaturas no planeta, causando a sua elevação. Apesar de muitos considerarem que o aumento no ambiente marinho ainda não é expressivo, a mudança de temperatura, por menor que seja em determinadas regiões, já tem criado efeitos negativos no plâncton. Dentre esses efeitos, nós podemos citar mudanças na distribuição das espécies. Algumas espécies que antes ocorriam em águas um pouco mais quentes estão migrando para outras regiões.
Também existe uma mudança de crescimento populacional e da produtividade. Pode haver mudanças de dominância dentro das assembleias e comunidades. E, além disso, mudanças na época e na duração dos eventos reprodutivos. Tudo isso é muito preocupante, porque, como a gente já falou antes, aqui nesse vídeo, o plâncton faz parte da base da cadeia alimentar. E se você cria alterações na base da cadeia, todo o resto pode ficar prejudicado. Outra consequência negativa do excesso de gás carbônico na atmosfera é a entrada excessiva desse gás na água. É um gás muito solúvel na água do mar, por exemplo. Quando o gás carbônico ele está em excesso na água, ele produz mais uma substância chamada ácido carbônico. O ácido carbônico costuma ser balanceado em condições naturais, até pela formação, por exemplo, do carbonato de cálcio, que pode sofrer precipitação e se acumular no fundo do mar. Mas, se eu tenho uma entrada excessiva de gás carbônico, passa a haver um desequilíbrio nessa dinâmica. Então, o pH do mar, que costuma ser levemente alcalino, ele passa a diminuir e em algumas regiões ele já está se aproximando ou da neutralidade ou de ficar levemente ácido. Isso é altamente prejudicial aos organismos marinhos, podendo inclusive gerar danos nas suas estruturas corporais. E o plâncton sofre muito com isso, porque, por exemplo, se eu pegar como exemplo moluscos e microcrustáceos, eles têm, por exemplo, dificuldade de formar, respectivamente, ou as suas conchas ou os seus exoesqueletos. Entre atitudes positivas que podemos tomar para garantir um futuro melhor para os oceanos, uma maior saúde dos organismos em geral e do plâncton, por exemplo, tratar dos resíduos de origem antrópica, que são o quê? Resíduos gerados pela nossa espécie. Um dos principais é o esgoto. O esgoto precisa ser mais tratado no mundo inteiro, porque no Brasil, por exemplo, menos da metade do nosso esgoto é tratado. Então você passa a ter sempre uma descarga muito elevada de matéria orgânica e outras substâncias no mar, né, e nos oceanos. Resíduos de maneira geral, resíduos de origem industrial, lixo sólido, lixo, por exemplo, existe o lixo macroscópico, aquele lixo grandão que a gente vê, mas a gente também tem hoje a ameaça muito clara do lixo que é transportado, por exemplo, em micropartículas. A gente tem a questão relevante do microplástico, que são partículas menores do que 5 milímetros, e essas substâncias são jogadas na natureza e algumas são mais fáceis de serem recicladas pelo próprio sistema natural e outras não são sequer biodegradáveis, podendo gerar efeitos de longa data. Então é preciso ter uma atenção maior com esse tratamento que nós damos para os resíduos. Inclusive pensar em formas de combustíveis também e outros produtos, né, que não gerem resíduos tão persistentes e tão complicados para o meio ambiente. Uma outra ação extremamente importante é a criação de unidades de conservação. É fundamental para o conhecimento da diversidade biológica de um país. Mais do que criar uma unidade de conservação, é preciso que seu plano de manejo seja robusto, assim como a infraestrutura. É preciso que em seus quadros haja pessoal capacitado, pesquisadores associados para conhecimento dessa biodiversidade, manutenção desses habitats e assim preservando a biodiversidade e os ecossistemas locais.